Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Por definição, a terceira lei de Newton diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma direção, direção vertical, horizontal, porém em sentido contrário, tá? Newton escreveu: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Vamos ver isso em exemplos para ficar um pouquinho mais fácil. Bom, segundo a lei, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo B vai reagir exercendo uma força no corpo A de mesma intensidade. No entanto, essas forças estão em sentidos opostos, ou seja, o FAB, a força que o corpo A exerce em B, tem o mesmo valor numérico e direção, porque ambos estão na horizontal, do que a força que B exerce em A. No entanto, eles estão em sentidos opostos, tá? Aqui, pelo exemplo do martelo, podemos ver, ó, o martelo bate no prego. Então, em azul, temos a força que o martelo exerce sobre o prego. E em vermelho temos a força que o prego exerce sobre o martelo. Essas forças possuem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma direção, ambas na vertical, e possuem sentidos opostos. Enquanto essa força em vermelho está para cima, a força em azul é dirigida para baixo. Assim, essas forças de reação, elas são forças de mesma natureza, né, e atuam sempre em pares. A resultante entre elas não pode ser nulas, pois elas agem sobre corpos diferentes. Voltando aqui, ó, olha, uma força age sobre o corpo B e a outra força age sobre o corpo A. Então, a resultante entre elas nunca vai ser nula. Além disso, elas não produzem o mesmo efeito, e apesar delas apresentarem o mesmo módulo e direção, módulo é a intensidade da força, não significa que elas produzirão a mesma aceleração, né? Isso porque a aceleração de cada corpo depende de sua massa. Lembrar da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Então, para uma mesma força, a massa altera a aceleração, tudo bem? Bom, alguns exemplos. Em uma colisão de dois carros, ambos amassam devido ao princípio da ação e reação, ou seja, a força que o carro aplica no caminhão tem o mesmo módulo e sentido oposto da força que o caminhão está aplicando no carro. Contudo, o impacto da deformação em um dos carros pode ser maior do que do outro. Isso ocorre porque o material de um dos carros pode ser mais frágil que o outro, mas as forças de ação e reação são iguais. Ou seja, a força que o caminhão exerce no carro é igual à força que o carro exerce no caminhão. Então, por que o carro amassa mais? Por conta do material, do que ele é feito. Durante o disparo de uma arma, o atirador ele é impulsionado em sentido contrário da bala, né? O que a gente fala, a arma dá um tranco por uma força de reação ao disparo. Ou seja, a força que a arma exerce na bala está para cá, dirigida para a direita, e a força que a bala exerce na arma, que depois passa para o atirador, para quem está atirando, né? É uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Agora falando um pouquinho, um exemplo geral, né, sobre essa terceira lei de Newton. Mas antes a gente deve estar se perguntando, né? Então as forças vão se cancelar, né? Porque uma está em reação da outra, uma é oposta da outra. Mas na verdade, forças opostas, obviamente, vão se cancelar, né? Porém, nesse caso, Newton trata-se de par de reações que um corpo faz no outro. Par de ação e reação que um corpo faz no outro. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai ver uns exemplos.
Esse primeiro exemplo aqui, a gente tem o lançamento do foguete, a, a explosão dos combustíveis, né, a combustão, vai empurrar o nosso foguete aqui para cima e, consequentemente, né, o foguete empurra os gases, né, o gás da explosão para baixo. E como podemos ver nesse exemplo aí. Agora vamos ver mais um exemplo. Nesses dois exemplos, no primeiro caso, o camarada aí está fazendo flexão. E nesse caso é um excelente exemplo de terceira lei de Newton. Porque o indivíduo que está aí, o cara que está aí, ele empurra na hora de fazer flexão, ele empurra para baixo com determinada força e o chão reage empurrando a pessoa para cima. Então é um exemplo clássico de ação e reação. E também o segundo exemplo que tem nessa imagem é um cara caminhando. E quando encaminhamos, empurramos o pé para trás contra o chão e o atrito que tem entre a sola e do calçado, nosso pé, chinelo, seja lá o que for, o atrito entre o calçado e o chão faz com que a gente empurre o pé para trás. E, consequentemente, o corpo nosso vai para frente, ação e reação. Então, graças à terceira lei de Newton, a gente consegue andar. Então, por causa dessa ação e reação. Enfim, agora um último exemplo é dessa mulher nadando. A gente tem a força dos pés na parede e a força da parede nos pés. Bom, pessoal, agora nós vamos ver um exemplo mais prático de como funciona a terceira lei de Newton. Nós vemos aqui um sisteminha, duas molas unidas aqui no centro e duas mãos, cada uma segurando um lado da mola. Nós vamos ver o que acontece quando uma das mãos fica parada, simplesmente segurando a mola, e a outra puxa. Nós vemos aqui que a força de ação, a força que essa mão aqui puxou, 10 newtons, é igual à força que essa mão aqui está segurando, 10 newtons. O deslocamento entre as molas é igual. Aqui tem 6 quadradinhos, aqui tem 6 quadradinhos. Isso por causa da terceira lei de Newton. Força de ação é igual a força de reação. O mesmo acontece se essa mão aqui ficar parada e essa resolver puxar. Nós temos a mesma intensidade de força, 10 newtons, tanto para ação quanto para reação, e o mesmo deslocamento. Aqui nós vemos um exemplo mais próximo da nossa realidade. Talvez nós já tenhamos visto em filmes, em desenhos, o funcionamento de um canhão. Nós temos um canhão listrado aqui e uma bala saindo dele. Nós podemos ver que a bala está saindo com uma força de 10 newtons. E o canhão está sofrendo uma força de reação também de 10 newtons, só que em direção oposta. Essa relação aqui é expressa por isso aqui, caracterizado pela terceira lei de Newton. Significa que a força que o corpo A, o canhão, faz sobre a bala, é igual à intensidade à força que o corpo B, a bala, faz sobre o canhão. Nós vamos ver um vídeo de um canhão funcionando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouquinho sobre o assunto.